Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais um conteúdo aqui no canal para que a gente possa atualizar as últimas informações do Grêmio. Tem jogador que expôs uma insatisfação no ambiente gremista. Ele está descontente, a gente precisa falar a respeito disso, uma conversa para a transferência para novo clube. Vamos trazer esses detalhes também com o posicionamento do Grêmio. Também as últimas atualizações sobre Renato Portaluppi e o atacante Jefferson Soteldo. E o titular que está fora da partida diante do Cruzeiro na próxima quarta-feira. Esses os assuntos que eu separei para que a gente possa tratar no vídeo de hoje. Antes, novamente, como sempre peço, para que tu te inscreva aqui no canal, deixa o like, ative as notificações, deixa o teu comentário aqui no vídeo a respeito dos assuntos que iremos tratar a partir de agora. Bom, gurizada, eu quero começar falando com vocês a respeito de um titular que está fora da partida contra o Cruzeiro. Ao longo dos últimos vídeos, eu já estava trazendo para vocês que o Renato ele tinha uma grande preocupação, né? Que era justamente referente ao Rodrigo Eli. Porque o Rodrigo Eli, contextualizando um pouco, ele foi substituído nos minutos finais da partida diante do Juventude, né? Uma semana atrás, realizou exames que não constataram uma fratura no pé direito, mas ele não estava treinando no CT Luiz Carvalho. Não treinou no sábado, no domingo e nem na manhã desta segunda-feira. Ele está fora da partida contra o Cruzeiro. O Grêmio oficialmente não soltou um boletim médico referente à situação do Rodrigo Eli, mas pelas informações que nós temos, ele possui uma luxação no pé direito. Isso está impossibilitando com que ele treine junto ao grupo de jogadores e está fora da partida contra o Cruzeiro. O Gemerson retorna, inclusive a titularidade depois de cumprir suspensão contra o Juventude, e se impõe uma dúvida sobre o seu companheiro na zaga, porque existe uma disputa clara do Jeromel e o Gustavo Martins, né? Essa disputa interna pela titularidade entre os dois. Também pergunto para vocês quem vocês calariam ao lado do Gemerson, o Jeromel ou o Gustavo Martins, porque existe essa disputa. O Grêmio ainda realiza na manhã desta terça-feira mais uma atividade no CT Luiz Carvalho antes da viagem da delegação para Minas Gerais, programada para 2 horas da tarde, no início da tarde desta terça-feira. Fato é que o Rodrigo Eli está fora da partida, não ficará à disposição do técnico Renato Portaluppi. Bom, gurizada, agora eu quero falar sobre as atualizações do futuro de Renato Portaluppi e do atacante Jefferson Soteldo. Por quê? No último final de semana, o CEO do Santos, Paulo Brax, bastante conhecido aqui na aldeia, né, no Rio Grande do Sul, ele já foi diretor do Internacional, e o Paulo Brax concedeu entrevista à Rádio Gaúcha e foi questionado sobre, dentre outros temas, Renato Portaluppi, teve seu nome recentemente ligado ao Santos, e sobre Soteldo. A respeito de Renato, abre aspas para o diretor, para o CEO do Santos, vou dar uma resposta pessoal. Eu entendo que o Renato tem o perfil, não necessariamente que ele vá colocar ele numa mesa de possibilidade ou de negociação. Ele é treinador do Grêmio, mas a minha resposta pessoal de analista de futebol é que sim, ele tem uma experiência muito grande, mais de 5 anos, e tem essa identidade de ofensividade. Sou admirador do trabalho dele, dos êxitos que tem tido com a recuperação e projeção do Grêmio nos últimos anos. Sobre Renato, o que a gente precisa botar sobre a mesa? O Renato não vai ficar no Grêmio, ele não vai ter o seu contrato renovado para a próxima temporada. Isso é fato, o Grêmio vai oficializar ao término do Campeonato Brasileiro, mas inclusive o próprio Renato já sabe. Renato não vai falar agora publicamente, o Grêmio ainda está numa disputa contra o rebaixamento, mas o Renato já sabe que não terá o seu vínculo renovado. E o Santos, durante os últimos dias, foi colocado como uma das possibilidades para que o Renato se transferisse daí ao Santos, projetando 2025. Paulo Brax disse agora, com todas as letras, que em uma análise pessoal dele, o Renato possui o perfil, né, do Santos. O Santos que historicamente sempre foi caracterizado por ser um time ofensivo, e o Renato também gosta do seu time atuando para frente, atacando o adversário, e, segundo Paulo Brax, se encaixa nesse perfil do Santos. Mas o Paulo Brax também falou sobre o Soteldo, né? Ele disse o seguinte: oficialmente não houve procura do Grêmio. É um jogador que tem destaque há alguns anos no futebol brasileiro. Temos indicadores dele dentro do Grêmio deste ano. Ele acabou tendo que sair em função da questão financeira.
há previsão contratual para exercer caso seja do interesse do Grêmio e acho que não vai acontecer até a definição da Série A. Bom, sobre o Soteldo, o que a gente precisa colocar? O Soteldo tem uma cláusula, uma opção de compra fixada em 5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. Isso na conversão atual dá um pouco menos de 30 milhões de reais. Por mais que o Paulo Brax tenha dito que oficialmente o Grêmio não procurou o Santos ainda, Grêmio e Santos já conversam, tá? Há alguns meses sobre o Soteldo. O Grêmio já sinalizou que não pretende exercer a opção de compra, que considera um valor muito elevado, né, para aquilo que o Soteldo entrega dentro de campo. E o Soteldo a gente sabe que é um jogador que também o seu extra-campo não é tão bom assim. E o Grêmio fez uma análise de que não é tão benéfico ao clube pagar este valor. Por isso que o Grêmio está tentando uma composição de negócio. O Santos, a informação que eu tenho é que até o momento pediu apenas um jogador ao Grêmio, que é o Gustavo Martins. Eu não tenho, respeito todas as informações, eu não tenho informação de que o Santos pediu o Cristaldo. Eu tenho informação de que o Santos sim pediu o Gustavo Martins, porque o Santos admira o Gustavo Martins há algum tempo já. Desde a última janela de transferências, quando o Grêmio tentou a contratação do Joaquim, que hoje está no Tigres do México. Na ocasião, o Santos já tinha pedido a contratação, né, a inclusão do Gustavo Martins no negócio. O Grêmio, na ocasião, descartou essa possibilidade. Descarta também agora colocar o Gustavo Martins em um negócio envolvendo o Soteldo. Mas é uma negociação que vai se definir daí ao término do Campeonato Brasileiro. Os clubes já conversam informalmente, tentando uma composição de negócio, mas daí documento concreto, papel timbrado, vai ser colocado somente no final do Campeonato Brasileiro, mais próximo do fechamento desta temporada, deste ano de 2024. Para finalizar esse vídeo, gurizada, eu quero falar sobre o jogador que externou descontentamento, insatisfação no ambiente do Grêmio. Mas antes, novamente, peço que tu te inscreva aqui no canal, deixa o like, ative as notificações, deixa o teu comentário aqui no vídeo. Eu estou falando de Matias Arezzo. Matias Arezzo concedeu uma entrevista à imprensa uruguaia nos últimos dias e falou sobre dois pontos muito importantes. Primeiro, sobre como ele se vê inserido no contexto do Grêmio hoje, e abre aspas. Claramente, minha chegada da Europa foi com a ideia de jogar, como fiz quando vim ao Peñarol, com o objetivo de ser protagonista e voltar a me sentir, o que nesses 6 meses não aconteceu. Aqui o Arezzo deixa claro que não tinha nenhum acordo com o Grêmio para que ele não atuasse nesses 6 primeiros meses. Não, o Arezzo veio com a expectativa de atuar, teve baixa minutagem até o momento. A gente precisa lembrar que o Arezzo foi uma contratação do departamento de futebol e não do Renato. O Renato gostaria da contratação do Daverson. O Grêmio foi lá e bancou a contratação do Arezzo, que o Grêmio já estava monitorando há algum tempo. E o Arezzo não teve grandes oportunidades durante esses 6 primeiros meses no Grêmio. Ele tem contrato longo, até o final de 2028. O Grêmio fez um planejamento interno que contempla, assim, o Matias Arezzo. O Grêmio planeja o aproveitamento do Arezzo a médio e longo prazo, por isso que fez um contrato longo de 4 anos e meio com ele. Mas ele não está satisfeito no Grêmio. Hoje ele é o terceiro na hierarquia, atrás do Bright White e do Diego Costa, né? Não atua em todos os jogos, por exemplo. E ele também falou sobre a possibilidade de se transferir ao Peñarol. A imprensa uruguaia também falou nos últimos dias sobre a possibilidade dele se transferir lá para o Peñarol. E ele disse, recém cheguei ao Grêmio, então são muitos fatores a serem pensados. Mas se falarmos de sentar e ter uma conversa, sempre vou estar aberto por ser um clube, no caso o Peñarol, que me abriu as portas quando eu não estava bem. Ele até disse nessa entrevista, revelou conversas com o presidente do Peñarol. O que eu posso adiantar para vocês é que o Grêmio não vai negociar o Matias Arezzo com o Peñarol. Já trouxe essa informação para vocês e trago novamente. O Grêmio descarta um empréstimo, tá? O Grêmio não quer negociar o Arezzo, descarta o empréstimo. A única possibilidade do Arezzo deixar o Grêmio é por uma venda em definitivo. E sejamos sinceros, o Peñarol não tem essa capacidade de investimento. O Grêmio pagou 3.150.000 euros para aquisição de 50% dos direitos do Arezzo junto ao Granada da Espanha. Os outros 50% pertencem ao River Plate do Uruguai, clube que revelou o Arezzo. O Grêmio descarta negociável, é um jogador que o Grêmio planeja conceder uma minutagem em 2025, mas hoje, dentro do contexto em que ele está inserido, o Arezzo está insatisfeito. Deixou isso claro. Insatisfeito, claro, pelas escolhas do Renato, de escolher primeiro o Bright White, depois o Diego Costa e o Arezzo ficando em terceiro na posição. Tá bom, gurizada? Não esquece,
Te inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações, deixa o teu comentário também aqui no vídeo sobre esse tema do Arezzo. O que vocês acham? Vocês negociariam o Arezzo ou vocês considerariam oportunidades ao Uruguai? Quero a opinião de vocês. Te inscreve aí, a qualquer momento voltamos com mais informações aqui a respeito do Grêmio.